eu tenho muito orgulho de ser filho de um guerrilheiro, né, urbano. Então aqui hoje no nosso Newsológico, a fera do dia, Dom Ernesto. Gostei da introdução e o espaço melhor ainda, viu? Porra, Ernesto irmão. José de Carvalho, né? Presente. Olha aí, cara. Mesmo. Dom Ernesto. Dom Ernesto. Gostei desse dom. Por quê? Você é da máfia? Você tem pinta de mafioso. Na verdade, eu tenho o nome de Ernesto por conta do Ernesto Che Guevara, o comandante guerrilheiro cubano. Ah, sei. Você é o cara da luta armada. E aí, o que aconteceu, cara? Quando surgiu a internet, eu já era artista e eu fui fazer um bate-papo com o pessoal sobre Google, como é que funcionava e tal. E o cara falou, bicho, você vai ter que trocar teu nome, porque na verdade meu nome é Ernesto Guevara. Falando sério? Mas mesmo assim, na certidão? Não, essa é uma história muito louca, porque meu pai era guerrilheiro também, foi morto aqui no Brasil pela ditadura, e eu nasci em 68. E o Che tinha morrido em 67, outubro de 67. Então eu recebi o nome, né, do Ernesto Guevara, mas por uma questão de segurança na época dos meus pais, que eram guerrilheiros aqui no Brasil, o Guevara ficou fora da certidão de nascimento. E aí eu acho que como uma forma de autoafirmação, meu pai, meus tios, durante todo o tempo, me chamavam ou de comandante ou de Guevara. Então assim, quando aí eu joguei futebol e aí era Ernesto Guevara, era o nome que vinha na minha cabeça, as pessoas me chamavam por esse nome, enfim. E aí quando eu fui fazer esse bate-papo com o pessoal do Google, os caras falaram, você vai ter que mudar isso. Eu falei, cara, mas eu não posso mudar, porque isso é uma questão familiar, né? Tem uma importância, um simbologismo grande nisso. E aí o cara falou, deu uma ideia, ele falou, coloca algo no meio, né? E aí eu acabei escolhendo Dom. Dom nunca foi meu apelido, mas eu tenho um amigo que chama todo mundo de Dom, que é o cara. Né? Achei que era o Tony Tornado, que o Tony Tornado chama todo mundo de Dom. Porque a Black Music tem essa camada aí também. A Black Music no Rio de Janeiro, os caras se chamavam como Dom, todos eles, porque era uma coisa divina, tal. No meu caso, eu escolhi porque eu fui alfabetizado em castelhano. E Dom é cara, né? O meu, né? Então eu acabei colocando esse Dom aí, que acabou pegando, porque eu acho que é mais fácil, mas eu gosto muito do meu nome, Ernesto. É um nome imponente, né? É um nome... né? E eu acho que essa coisa simbólica do Che também, Sim. Eu tenho muito orgulho de ter o nome do comandante. Agora, cara, eu sou filho do Chico Anísio, tem muita história, muita gente pergunta, como é que é ser filho de guerrilheiro, cara? Cara... Eu imagino que seja a coisa mais normal do mundo pra você. Pra mim mas assim... é uma coisa bem peculiar, né? Do ponto de vista pessoal, porque assim, ser filho de guerrilheiro, assassinado, né? Porque se meu pai estivesse vivo... Pela polícia política, Pela polícia política. Se meu pai estivesse vivo, seria outra história. Mas como ele foi assassinado, então do ponto de vista pessoal é muito ruim. Eu tinha 3 anos quando meu pai morreu, e de uma forma violenta, né? A morte nunca é uma coisa, mas quando é violenta é pior ainda. E então é uma tragédia familiar, porque aí também teve outros desdobramentos, né? Agora, do ponto de vista político, né, para mim eu tenho muita honra de ser filho de um cidadão que num dos momentos mais críticos que o Brasil viveu, de um regime autoritário, de um golpe militar, pessoas que, não só ele, como outras pessoas, né, partiram para a resistência, né? Muitas pessoas, muitas inclusive através das armas, outras através da sua intelectualidade, do humor. Então eu tenho muito orgulho de ser filho de um guerrilheiro urbano. E como é que... Bom, você era muito pequeno, né? Sim. Mas a rotina, como é que devia ser, cara? Devia ser muito louco, né? Cara, sim, era uma rotina muito louca, porque a gente vivia de aparelho em aparelho. Meu pai era comandante... Aparelho eram os apartamentos, as casas, né? Os lugares onde a gente vivia. Vivia fugindo, né? Vivia fugindo, E eu, por exemplo, nasci em São Paulo, mas a gente morava no Rio. E aí eles vieram para cá por conta
né, da perseguição e etc. 68 foi o ano do AI-5, então, né, houve o golpe dentro do golpe e uma repressão, né, maior a partir desse momento. Então era uma vida louca, né, como se diz hoje em dia, era uma vida de estar aqui, estar ali, etc. Né? Eu imagino, cara. Eu imagino. Sua mãe também estava na luta? Sim, minha mãe também. O núcleo familiar era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, Carlos Alberto, que tem 4 anos a mais do que eu. Ele tinha 7 na época da morte do meu pai. Ele deve lembrar mais, né? Ele tem mais lembrança. A minha lembrança começa a funcionar quando a gente chega no Chile, porque depois da morte do meu pai e a saída da minha mãe da prisão, a gente foi para o Chile. Nossa, cara. E aí no Chile, aí minha memória começa a funcionar. Porque humanamente, 5 anos, né? Sim. Né? A nossa memória isso. começa nos 5 anos, né? Então deve ser por aí, deve ser isso, mais ou menos por aí. Isso, cara, e tua mãe presa, cara, que... Foi punk, é uma história... Barbárie, velho. Muito punk, velho. Barbárie. Não, e tem gente, né, que ainda fala que isso não aconteceu, que isso foi uma luta contra o comunismo e que não existiu ditadura. Cara, isso é muita negação, né? E o pior de tudo é a gente ver essas pessoas repetindo na conjuntura política atual, né? Assim, as pessoas continuam falando que é uma luta contra o comunismo, né? Hoje eu estava vendo o governador de Goiás, o Caiado, xingar o Gustavo Gayer de comunista. Não, mas estão xingando o Caiado de comunista, também. Né? Mas o que leva ele a chamar Gustavo Gayer de comunista é muito estranho. Mas por que essa? Eu realmente não vi, essa é nova pra mim. Eles tiveram uma treta lá, porque o Caiado parece que brigou com o Bolsonaro por conta... Sim. Né? E aí foi escalando... E esses caras não têm muito equilíbrio, né? Não. E não tem argumento também. E não tem argumento. Então, comunista é um xingamento, né? Tipo quando a gente era moleque, que o cara xingava a tua mãe, né? Aí era o ápice, né? Não bota minha mãe no meio! Esse cara xingou minha mãe. Né? Eu sou da época que a gente, o maior... O argumento era, esse cara é um boboca. Não era nem babaca, né? Nem babaca, era boboca. Acho que boboca era a forma de você falar, como tem gente que fala assim, fulano é um safardana, né? Isso. Para não dizer que o cara é um sacana, né? Aí você usava o boboca, que era né? Uma coisa meio tola, meio infantil, né? Meio inocência.